Oiê, vamos falar da FUVEST? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E hoje, para poder te ajudar um pouco mais na parte de que a gente tem de redação da FUVEST, eu vou aqui analisar uma redação que sim, teve uma nota muito boa, mas que teve um final inesperado. Você vai entender um pouquinho depois. Essa redação, ela tá inclusive dentro do que a gente tem drive do Desempenhos Médio, com pessoas aprovadas na parte de medicina. Então eu vou deixar o link aqui embaixo para você poder analisar, ou se não, esse código QR para você poder escanear com a câmera do seu celular e também dar uma olhada também nesse drive. Eu acho que o trabalho deles é muito legal de poder disponibilizar para que as pessoas possam estudar. Aqui o que eu faço é justamente essa parte mais focada na parte da redação. E inicialmente a gente vai então ler a parte do título, que fica então com a redação com a nota de 32, lembrando que o máximo da redação da FUVEST é 50, e lembrando que essa pessoa passou sim em medicina, então a gente vai ver que o título é O Capitalismo e Sua Capacidade de Destruir Vidas. Assim, o título ele é um pouco genérico, mas eu acho que existem algumas coisas que a gente precisa lembrar. A FUVEST, sim, gosta de uma certa originalidade, uma certa criatividade, um jogo de ter inovações, que é uma coisa que é conversar com o clássico e conversar com o atual. Eu acho que muitas das vezes tem muita gente que fica muito preocupada de tirar uma nota muito alta na FUVEST, sendo que às vezes você não precisa de uma nota tão alta. Por exemplo, não estou desmerecendo a nota da pessoa, muito pelo contrário, mas tirar 32 de 50 não é tão alto assim a nota do que a gente tem de redação. Lembrando que a redação é uma parte da FUVEST, existem também outras questões que você precisa sair muito bem na parte da FUVEST para que vale a pena você tirar uma nota muito alta ou não tirar uma nota muito alta. Só que a redação geralmente é uma coisa que te destaca e que coloca para cima. Então eu acho que sim, é uma coisa que você tem que prestar atenção, mas eu acho que às vezes o básico resolve. Como por exemplo, falar desse título poderia ser de qualquer tema, mas eu acho que cai muito bem no que a gente teve do tema, que era a respeito sobre o dos refugiados ambientais e a vulnerabilidade social. E assim fica o parágrafo de introdução. O capitalismo, consolidado após a Revolução Industrial, disseminou o individualismo em busca do lucro como uma ideologia comum. Entretanto, essa busca incessante pelo lucro trouxe consequências ambientais, as mudanças climáticas, as quais geram os refugiados ambientais. Assim, o capitalismo causa tanta vulnerabilidade social quanto as mudanças climáticas, e elas agravam a vulnerabilidade social dos refugiados ambientais. Então o que a gente vai ter é uma coisa muito comum da FUVEST, com principalmente quem começa a estudar e talvez até fique pensando, poxa, mas não é possível que eu consiga usar o capitalismo em todos os temas da FUVEST. É muito comum que você use sim a retórica do capitalismo para você poder culpar ele como causador e também gerar consequências. Se você percebe, aqui a gente vai ter tanto a parte do capitalismo sendo o causador da vulnerabilidade social e que inclusive eles agravam também. Então, muito provavelmente o que a gente vai contar nos próximos parágrafos de desenvolvimento é sim a parte do que a gente vai ter essa explicação dessas duas teses. Uma outra coisa interessante é o uso da Revolução Industrial como repertório para a gente poder identificar. É um repertório muito comum para a gente poder conseguir ter de estudo da parte de geografia, mas aqui na redação encaixa bem, porque a gente está falando especificamente da parte do capitalismo. Então, ter um repertório que conversa muito bem com suas teses e com o tema é uma coisa muito boa. Então eu não acho que, apesar de ser um repertório que muitas pessoas conseguem encontrar com facilidade de usar, eu acho que é um repertório que encaixa muito bem e não parece forçado de ser usado. E assim fica o primeiro desenvolvimento. Esse modelo econômico atual causa tanta vulnerabilidade social quanto as mudanças climáticas. Isso acontece porque ele faz com que algumas tenham poder e possam escolher os rumos econômicos. Tal determinação afeta a sociedade como um todo, já que aos assalariados é necessário trabalhar para sobreviver. Um exemplo disso é a agricultura mecanizada, a qual causa desemprego estrutural no campo e deixa os trabalhadores rurais suscetíveis às vontades dos latifundiários, ou seja, vulneráveis, pois eles ficam com área de pouco acesso à água e baixa produtividade de cultivos. Além disso, o capitalismo permite que capitalistas tenham influência nas mudanças climáticas, uma vez que os rumos econômicos determinam a emissão dos gases de estufa que agravam o aquecimento global. Um exemplo disso é a produção de automóveis, que mesmo sendo ruim para o meio ambiente, cresce a cada ano. Logo, fica evidente que o capitalismo causa tanta vulnerabilidade social quanto influencia nas mudanças climáticas. E assim como a gente pode perceber, então o primeiro desenvolvimento está responsável de como que esse modelo econômico faz essa organização e essas consequências. É muito interessante como a gente pode perceber que a FUVEST está preocupada com a sua argumentação de como você organiza. Então, por exemplo, a gente percebe que aqui fala que há o motivo de que o modelo econômico causa vulnerabilidade social, mas como que isso é feito? E aí se explica com isso acontece por quê? E aí se falando tal determinação afeta. Então perceber que sempre se coloca uma ideia
se explica o que se falou antes e se justifica o que falou antes. Isso é tão perceptível que, apesar de a gente ter praticamente dois desenvolvimentos dentro de um mesmo parágrafo, a gente consegue identificar muito fácil quando se começa uma explicação e quando se começa uma exemplificação. Como, por exemplo, a gente tem na parte do além disso e uma vez que, fazendo com que a gente tenha esse jogo de primeiro se adiciona uma ideia e aí se explica ela. Eu acho, sinceramente, que esse parágrafo seria muito bom se fosse separado em dois, porque a gente tem duas ideias sendo colocadas ao mesmo tempo. Eu acho que para cada ideia que você precisa fazer uma justificativa e uma exemplificação, eu acho que fica muito bem em um parágrafo de desenvolvimento. Mas, assim como eu falei, essa redação de uma pessoa que passou em medicina, então aqui é mais um pitaco pessoal do que alguma coisa que é necessariamente errada. Isso não é errado. E aí a gente vai para o segundo desenvolvimento. Consequentemente, as mudanças climáticas geram refugiados ambientais e agravam a vulnerabilidade social. As mudanças climáticas aumentam a frequência e a intensidade dos desastres naturais, causados por tempestades tropicais e secas prolongadas, o que aumenta o número de refugiados ambientais que fogem dos desastres. Além disso, os deslocamentos forçados e os refúgios acontecem porque os afetados por crises ambientais não conseguem qualidade mínima para viver onde estavam e eles migram em busca de melhores condições de vida, sem perspectiva para retornar. Entretanto, por essa forca ser principalmente em países subdesenvolvidos, esses migrantes ficam sujeitos a empregos informais, o que aumenta a vulnerabilidade social. Então aqui mais uma vez a gente tem o quê? A explicação do que foi apontado como a segunda tese, que é quando a gente tem de como que essas mudanças climáticas vão gerar esses refugiados ambientais e também agravar a vulnerabilidade social. Então você percebe que toda a redação está organizada para poder falar dos dois pontos falando, que é de refugiados ambientais, que foi muito bem trabalhado no primeiro desenvolvimento, e da vulnerabilidade social, que vai ser trabalhado no segundo desenvolvimento, para poder fazer essa conexão das duas argumentações. Eu acho também muito interessante essa redação porque ela tem uma nota muito boa, sendo que a gente não tem tantos usos de repertórios que a gente poderia dizer como uma obra, um filme, uma sociologia, mas repertórios um pouco mais simples, como por exemplo, se a gente for ver no desenvolvimento número 1, a gente viu da agricultura mecanizada e no desenvolvimento número 2, a gente fala que tem da parte da produção de automóveis. A FUVEST não está preocupada com o rebuscamento do seu repertório. Esse é um bom exemplo de uma redação que mostra que você organizar e fazer uma argumentação que justifique o seu ponto de vista é muito mais importante do que você lançar a mão de uma obra, ou de um filme, ou de um período de filosofia para que encaixe muito bem. A FUVEST, inclusive, não tem nem sequer parte de correção da que a gente fala de repertório. Isso é uma coisa, é um sintoma que a gente tem do Enem. Na FUVEST é muito mais importante como você defende seu ponto de vista e mostrando justificativa e um texto bem organizado. Só que aí você pode estar achando interessante que o segundo desenvolvimento terminou com a palavra pois. O que acontece é que essa redação ela não terminou o segundo desenvolvimento e ela não tem um parágrafo de conclusão. Inclusive, se a gente vai ver o espelho da redação, a gente identifica que ainda existem pelo menos 5 linhas para isso serem trabalhados. Talvez você, pensando com a mentalidade de Enem, acha que isso não é o suficiente para terminar o segundo desenvolvimento e fazer um parágrafo de conclusão. Muito pelo contrário, os parágrafos de desenvolvimento, inclusive a foto que eu vou deixar aqui da redação, mostram muito claramente que os parágrafos de desenvolvimento são muito maiores, porque é o costume da FUVEST. A FUVEST quer muito mais que você explique e justifique do que de fato você traga uma solução para o problema que você apresentou. O Enem, inevitavelmente, tem parágrafos de conclusão muito maiores do que parágrafos de desenvolvimento. A FUVEST é o oposto, é muito maior. Os parágrafos de desenvolvimento, aí o parágrafo de introdução e a conclusão ela é muito breve. Mas o que eu acho muito interessante dessa redação é que ela tem uma nota de 32, que é uma pessoa que passou em medicina e que inclusive não terminou a redação. O que acontece é que na FUVEST não existe uma parte que vai fazer com que você tenha que terminar uma redação. No Enem, quando você tem um texto incompleto, realmente você tem a perda de pontos muito forte. Mas na FUVEST, o que vai ser analisado é o que você escreveu, de pelo menos você ter essas 20 linhas escritas para que se faça essa sua correção da sua redação. Então eu acho que é muito interessante, muito perceptível daqui da gente poder perceber que se você está com medo de que você só consegue escrever pelo menos 2 desenvolvimentos, vai e escreve do que é muito melhor do que você nem sequer começar a redação. O ponto é que sim, você precisa escrever pelo menos umas 20 linhas, umas 25 linhas, porque inevitavelmente a gente tem esse problema da FUVEST que é, você precisa escrever muito
muito mais linhas do que o Enem para começar a corrigir. No Enem você escrevendo a mais do que 7 linhas, já começa a correção. Na FUVEST não. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Inclusive, por isso que tem esse final muito inesperado, que é, não tem nenhum parágrafo de conclusão. E a redação tava indo muito bem. Eu fico me pensando, por que será que a pessoa não conseguiu terminar? Porque, estrategicamente, parar na linha 25 é sim um sintoma que a pessoa sabia que muito provavelmente a redação para nessa correção de que precisa de pelo menos esse tanto de linhas, mas eu fico pensando, será que é porque a pessoa não estava achando que a redação ia ser muito bem, ou será que a pessoa estava com muito medo de não ter tempo das outras perguntas, de conseguir responder? Fica aí essa dúvida. Inclusive, como que você acha que terminaria essa redação? Você conseguiria escrever uma redação assim, ou você acha que você acabaria fazendo o mesmo, que é não conseguir completar sua redação da FUVEST? Escreve aqui nos comentários por gentileza. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui, espero que você tenha um bom dia, e te vejo no próximo vídeo. Até mais!